Então, eu queria saber quais problemas, quais oportunidades que vocês perceberam, assim, que vocês perceberam a necessidade desse despertar da inovação dentro do crédito e recuperação de crédito. Legal. Acho que poderia até citar, Flaviane, porque assim, o crédito eu tô mais recente, né? Acho que desde 2015. A Flaviane tem uns dias a mais. Mas a Flaviane foi da época do fax, né? E talvez muitas pessoas que estão ouvindo nem chegaram a trabalhar com fax, né? Exatamente. Então, quando a gente, né, inicia o processo de crédito, eu iniciei como auxiliar de crédito, pegando justamente essa época de fax mesmo. Então, as propostas, o cliente ia até a loja, a filial atendia, o vendedor fazia o pedido e encaminhava via fax para a central para que fosse analisado o crédito do cliente. Nossa. Então, desde este momento, quando a gente começou a trabalhar com um fluxo maior, então teve a expansão da rede, aumento do número de filiais. Então, chegou um momento que nós tínhamos um grupo grande de analistas, né, para tomada de decisão, e as propostas vinham ali por fax, a gente fazia uma separação por ordem de chegada, nos dias de feirão, e alguém da diretoria, às vezes, para acompanhar e auxiliar a gente nesse processo de organização ali. No decorrer, a gente foi vendo, poxa, como que eu poderia automatizar este processo para conseguir ali mensurar um tempo de espera, melhorar o tempo de atendimento dos nossos clientes, e com isso nós fizemos um desenvolvimento interno. Aí o nosso time da área de tecnologia e desenvolvimento nos auxiliou a fazer os protótipos de como que eu faço uma lista. Essa lista, ela tem que ser dinâmica, que já contabilize o tempo de espera desde que a proposta chegou, o tempo que a analista está em análise, até para que o gestor identifique, poxa, eu tenho uma analista ali que está muito tempo com uma mesma proposta, né? Ela está com alguma dificuldade, precisa de algum auxílio, algum apoio para a tomada de decisão. Então, aí foi, acho que, uma das primeiras automatizações que a gente fez dentro do nosso processo de concessão de crédito, que refletiu de forma positiva, tanto no controle, na gestão interna, até para você verificar o quadro que eu tenho é suficiente, não é, porque se você não tem métricas, né, para mensurar, fica até difícil de você conseguir ali conduzir, né, com uma diretoria um possível ajuste de quadro, um possível ajuste de demanda. Então, nós passamos a ter os primeiros indicadores de acompanhamento de conversão, né, de uma forma sistematizada, de conversão por loja, que aí a gente consegue ver onde tem oportunidade também. Então, bacana. Foi um processo, assim, muito bacana. Esse eu posso dizer que foi a primeira automatização do processo de crédito. No decorrer, Maria, a gente começou a perceber, assim, que tinham decisões em comum ou que tínhamos alguns indicadores padrões. Então, nós mensuramos a inadimplência por aprovação, por analista, e aí a gente começou a estudar algumas boas práticas dentro do próprio time. Então, aí a gente começou a caminhar para um próximo passo, que foi a automatização do nosso processo, que aí foi a criação do nosso primeiro gerenciador de crédito. Que aí o que nós fizemos? Identificamos os padrões de decisão e que tinham menores índices de inadimplência, apresentavam menor risco, e com isso criamos ali o nosso primeiro gerenciador de crédito, o nosso motor, que aí começou a realizar consultas, né, aos órgãos de proteção ao crédito também de forma manual, que anteriormente era feito pela analista, né? Na unha ali, né? Automatizamos esse processo, então foi uma jornada, e digo, né, Rogério, acho que até melhor o Rogério falar um pouquinho sobre isso também, do ponto de vista dele, né, que quando o Rogério assumiu, algumas automatizações elas já estavam feitas, mas o Rogério veio com um desafio que era melhorar, né, contribuir para a gente evoluir nesse processo de automatização, né, Rogério? Eu vejo assim a parte da inovação, a Flaviane comentou do motor de crédito, então é sempre esse equilíbrio, né? Então vamos supor, o cliente chega lá para ser atendido, o tempo de análise de crédito que levava para ele ser atendido. Tinha época que era muito mais que 15 minutos. Sim. O tempo médio, quando cheguei, era 15 minutos. Nós chegamos a ter tempo médio, depois de fazendo algumas automatizações, através do que? Entendendo as pessoas, a forma de pensar e colocando em sistema, caiu para 3 minutos no tempo médio. E hoje nós temos uma média de análise, vai estar entre varia 3 muito. 5 minutos, só que o que começou a mudar?
Hoje, quando o cliente está lá na filial, o vendedor manda o pedido para análise e o pessoal do time do crédito já está analisando. Se foi automático via o gerenciador, a resposta já está lá na tela. Se caiu para a mesa, olha, o vendedor mandou para análise, mas o cliente ainda não chegou no administrativo. Então, se ele passar, olhou um produto aqui, foi conversando, quando ele chega lá, por mais que, vamos supor, levamos 3, 5 minutos, vamos supor, né? Depende da fila que está, o movimento, não necessariamente é o tempo percebido pelo cliente. Então, o nosso desafio é melhorar a experiência para o cliente, a redução do tempo, é aumentar a conversão. O que é a conversão? A cada 100 clientes que chegam, para quantos a gente vende? Então, não adianta vir 100 clientes e eu falar não. Nós temos que ir trabalhando, né? Sim. E, ao mesmo tempo, é muito fácil ter conversão de 100%. A prova para todos. Né? Não tem como também, né? Porque daí estoura a inadimplência. Então, esse é o mecanismo. Agora, nesta inovação que nós estamos comentando, acho que é importante entender, no nosso ponto de vista, pega a Flaviane lá comentou, no começo era com fax, teve inovação, foi automatizando, mas a inovação, ela não se limita à parte tecnológica. Não se limita à parte de investimento. Ela vai muito além, né? Vai.